Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos. Um grande abraço. Vamos começar, né, pessoal? Estamos na hora já, 20 horas e 4 minutos, né? A gente acabou atrasando um pouquinho hoje, mas estamos aqui para iniciar, né? Graças a Deus. E vamos lá, vamos começar. Vamos fazer a nossa prece, né? Senhor Jesus, ilumina, Senhor, o nosso estudo, envolva os nossos corações. Abençoa, Senhor, o nosso ambiente, que todos nós possamos sentir este momento de paz, possamos absorver as energias saudáveis em cada célula do nosso corpo, em todo o conjunto da nossa existência, possamos sentir os benefícios da tua presença em nossa vida. Que as bênçãos recaiam sobre os espíritos sofredores, que possam também envolver todos os espíritos revoltados, aqueles que estão alienados, aqueles que estão doloridos, angustiados, desorientados, depressivos, envolva os suicidas, envolva todos aqueles que sofrem e todos aqueles que estão nos ajudando também. As equipes socorristas, os nossos familiares, os nossos amigos, as equipes das casas espíritas, que a tua luz os ilumine e que eles possam nos amparar e nos intuir em mais um estudo. Muito obrigado, Senhor. Nós rogamos também pelos nomes que estão sendo colocados na área de texto, pela água que colocamos à mesa para que seja fluidificada. Pedimos o passe, que possamos tomar esse influxo de energia dos amigos espirituais. Obrigado por tudo e permaneça conosco, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Boa noite a todos novamente. Sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando. Aqui é de Campina Grande, né? Na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Tá? Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Nosso Lar, né? Do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Ok? Nós estamos no capítulo 45, no campo da música, que é uma região de nosso lar é, específica para o entretenimento, para a cultura, para a arte, né? Para a música, como o nome diz, né? E o André Luiz foi com o Lisas e com alguns amigos, né? Eles foram é, para ouvir música, né? Então o André Luiz estava encantado, né? Por ver as várias expressões musicais, né? De um nível mais elevado. E quando ele chegou no campo da música, ele observou que aos arredores deste campo haviam grupos tocando músicas mais regionais, né? Músicas menos elevadas, de gosto mais particular de certos grupos, né? Mas na região central estava a música divina, a música sublime, né? Tinha todo o destaque, a música na sua essência mais elevada, né? Então, vamos ver aqui a continuidade, né? Então, aqui a gente está vendo, ó, nas extremidades do campo temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo, dos que ainda não podem entender a arte sublime. Mas no centro temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência, né? Ok. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu, né? Porque ele estava ali naquele ambiente embevecido, né? Parecia um conto de fadas, né? Quando ele chegou assim, ele olhando o ambiente, a- a- as características ali do ambiente, ele falou, nossa, parece que eu estou num conto de fadas, né? E ali ele observava as flores,
né? Com a sua beleza também especial, né? E ele começou a ouvir a maravilhosa harmonia dominando o céu, né? Quer dizer, todo o ar, né? Devia estar impregnado de harmonias, né? Musicais. Na Terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional, né? Dizia o André Luiz. Ali, contudo, verificava-se o contrário, né? Então, aqui na Terra, geralmente é assim, né? Para a música de caráter regional, né? Para os vários gostos pessoais, aí você tem verdadeiras multidões para esse tipo de música, né? Para a música mais elevada, você tem pouca gente interessada, né? Proporcionalmente. Lá é o contrário. No plano espiritual superior é o contrário, né? O centro do campo estava repleto. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia, extasiada-me ante a reunião que o nosso ministério consagrara ao governador. Mas o que via agora excedia tudo o que me deslumbrara até então, né? Porque ele viu manifestações lá no Ministério da Regeneração, que tinham pessoas de outros ministérios também e tal, mas era mais lá, né, ali na região do Ministério da Regeneração, que é o mais material, vamos dizer assim, de todas as regiões da colônia, a região da regeneração é a região, né, menos evoluída, vamos dizer assim. E ele já tinha ficado encantado ao ver as manifestações artísticas, né, as festividades lá na regeneração. Mas o que ele via agora no campo da música excedia tudo o que tinha deslumbrado ele até então. Porque ali você tinha a concentração de espíritos de toda a colônia. É lógico que não todo mundo estava ali naquele momento, mas você tinha espíritos de condições mais elevadas, né? De toda a colônia, né? Então devia ser algo bem diferente mesmo, né? A nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma, né? A nata de nosso lar. E aqui nós não estamos falando de, de, de exclusivismo, né? De elitismo, né? Não é nesse sentido, né? Mas a nata de nosso lar, no sentido evolutivo, no sentido de bom gosto, né? De boa apresentação, né? Então aqui não é de elitismo, né? Mas é daqueles que gostam da música e que têm um bom gosto, que têm uma boa apresentação no sentido de evolução, né? Tá? Então a nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo, nem excesso de qualquer natureza. O que proporcionava tanto brilho ao quadro, não era luxo nem excesso de qualquer natureza, o que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. Então não era ostentação, não era luxo, né? O que provocava esse brilho, né? Esse quadro maravilhoso, não era como seria talvez na Terra, né? As pessoas de roupas chamativas e aquela coisa toda, né? Mais exótica até, né? Dependendo. Era a expressão natural de tudo. A simplicidade confundida com a beleza. A arte pura e a vida sem artifícios. Que coisa, né? A gente fica até tentando imaginar, né? A gente fica tentando fazer uma ideia do que seja isso. Porque aqui na Terra é difícil a gente entender exatamente o que ele quer dizer. Mas a gente vai tentando imaginar, né? Vamos lá, de novo, né? Era a expressão natural de tudo. A simplicidade confundida com a beleza. A arte pura e a vida sem artifícios. Né? Não vou nem tentar traduzir isso porque
Fica pra gente só tentar imaginar o que significa isso, né? Aqui a gente usa um monte de apetrechos e maquiagens e roupas e coisa e tal, né? De modo que às vezes as pessoas são até bem diferentes produzidas do que em estado natural, in natura, né? Vamos dizer assim, né? Às vezes a pessoa é bem diferente, né? Produzida e em estado natural, né? Mas aqui não, né? Pelo que dá a entender, era a beleza que vinha de dentro das pessoas naturalmente, sem artifícios, sem extravagâncias, né? Tanto na arte quanto na manifestação das pessoas. A essência delas, a simplicidade, a naturalidade delas, né? Interessante, né? O elemento feminino aparecia na paisagem revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina, né? Sem vulgaridade, certamente, sem vulgaridade, sem, né? Tantas coisas que aqui na Terra poderia surgir, né? Tanto no campo masculino quanto no campo feminino, lá não chega. A vulgaridade lá não chega, tá, pessoal? Só pra gente ter ciência. A vulgaridade lá não chega. A vulgaridade para lá no umbral, né? Fábio José Alexandre, uma questão, a elevação da música ou não tem a ver com a sua mensagem? Não, a elevação da música sim tem a ver com a mensagem, tem a ver com a harmonia, né? Porque assim, é, a evolução moral, e o que que significa evolução moral? Evolução moral significa superação dos instintos grosseiros, dos instintos primitivos, tá? Lógico que nós continuamos a ter instintos, mas eles vão mudando de expressão e nós vamos aprendendo a administrar os instintos e vamos acessando regiões mais nobres, né? Então, a evolução moral é isso. E à medida que a gente vai evoluindo moralmente, o nosso senso estético ele vai mudando também, ele vai se aprimorando. Ou seja, o gosto nosso vai mudando. O que é belo para nós vai mudando de expressão. Então nós vamos ver isso na nos ritmos, nós vamos ver isso na melodia, nós vamos ver isso na mensagem falada, né? Na mensagem, né? Que a música transmite. Nós vamos ver isso nas várias características da arte que se produz. Tá? Aquela evolução moral, aquela evolução mental, emocional, né? Sentimental, né? Mais evoluída, né? Certo, pessoal? Ok? É interessante, né? Você falou em mensagem, né? Então tem músicas que o André Luiz conta, tem música que ele não ouve a mensagem falada. Ele ouvia a música só tocada e ele percebia que, conforme ele ia ouvindo a música, continha uma prece dentro da música que ele estava ouvindo. Olha que interessante, né? Então a gente, olha, essa coisa de mensagem, né? Então ele ouvia uma melodia que uma senhora, isso no segundo livro dele, né? Uma senhora, Dona Ismália, estava tocando a música num órgão, e aí a melodia ia se espalhando no ambiente, ele ia ouvindo a melodia, e ele percebeu que a melodia continha uma prece, que ele podia ouvir aquela prece dita, né? Só que sem que ela falasse nada. Estava contida na música que ela estava tocando. Olha que interessante, né? Muito legal isso, né? Certo? Então, maravilhoso, né, Fábio? É.
Então vamos lá, né? Então o elemento feminino, né, aparecer na paisagem revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Grandes árvores diferentes das que se conhecem na terra guarnecem belos recintos, iluminados e acolhedores, né? Então, árvores diferentes, né? Grandes árvores, diferentes das que a gente conhece na Terra, né? Então, né? Não tem a ver com o que a gente conhece aqui. Então, a gente tenta imaginar, mas a gente não tem muito elemento, porque é diferente do que a gente conhece aqui, né? Não somente os pares afetuosos, né? Os casais, né? Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas. Olha que gostoso, hein? Namorar. No campo da música, hein? Deve ser o que há de bom, né? Não somente os pares afetuosos, né? Os casais, né? Demoravam nas estradas floridas, né? Grupos de senhoras e cavalheiros entretinham-se em animada conversação, valiosa e construtiva. Quer dizer, tanto os casais, né? Os namorados, aqueles pares afetuosos, que estavam ali aproveitando, né, o descanso, o lazer, né, conversando, programando a próxima encarnação, tal, né, entendeu? Mas sempre mantendo bom nível, né? Então sempre mantendo bom nível, né? Porque aqui a gente está falando em superação dos instintos. Então você não vai ver os pares se pegando lá no meio do campo da música, que nem você vê aqui na Terra, né? Em público lá, os pares, né? Quase engolindo um ao outro. Você não vai ver isso lá, né? Por quê? Porque ali nós estamos falando, né, de uma atitude mais educada perante a vida social, mais equilibrada, mais, né? Entendeu? Então é por aí, né? Grupos de senhoras e cavalheiros entretinham-se em animada conversação, valiosa e construtiva, né? Então você vê tudo num alto nível, tudo num nível elevado, né? Não obstante sentir-me sinceramente humilhado pela minha insignificância ante aquela aglomeração seletíssima, experimentava a mensagem silenciosa de simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Olha que interessante. E aqui está uma coisa bem da gente pensar, né? Da gente pensar assim, que a gente, eu quero ir para um lugar elevado, um lugar evoluído. Mas como que a gente se sentiria num lugar muito elevado? Vamos pensar. Como que a gente se sentiria num lugar muito elevado? O André Luiz ele já está dando uma ideia, né? Ele já tá dando uma ideia, né? Ó, não obstante sentir-me sinceramente humilhado. Mas não é porque alguém estava humilhando ele, porque todo mundo estava tirando sarro dele. Não, não tinha nada disso. Até porque, né, são pessoas de um nível elevado, né, diferente do que seria aqui na Terra, né? Na maioria dos grupos, né, dos amontoados de pessoas, né? Então, ele se sentia sinceramente humilhado pela insignificância dele perante essa aglomeração seleta. Quer dizer, ele percebia que ele estava aquém das pessoas que estavam ali, né? Então é uma coisa para a gente pensar, né? Na verdade, a gente se sente bem mesmo quando a gente está com aqueles mais próximos da gente, num nível parecido, né? Então, não adianta você ir para um lugar muito elevado, porque você não vai sentir a vontade, né? Tudo é feito de uma forma perfeita, né? Certo. Ok. Você se sente inferior, né, Alberto? Tá? Então, André Luiz, de alguma forma, ele percebia isso. Embora ele tenha frisado aqui, né, que ele experimentava ao mesmo tempo
a mensagem silenciosa, né? Silenciosa de simpatia das pessoas que passavam por ele, no olhar de quantos defrontavam com ele. Ou seja, ele, embora ele estivesse diante de uma comunidade seletíssima de pessoas numa excelente forma espiritual, né? Apuro, bom gosto, evolução, boa educação e tudo mais. E olha que o André Luiz estava acostumado com isso aqui na Terra, porque ele era um médico, né? Era um médico que tinha uma convivência num nível, né, mais elevado, aqui na pra Terra, né? Eu quero dizer, né? Mas lá, né? Lá ele estava diante dessa. Só que ele percebia o olhar de simpatia das pessoas, não percebia o olhar de desdém, um olhar de menosprezo, como aqui na Terra poderia acontecer, né? Ele aqui na Terra, uma pessoa de um nível social, econômico, né, mais baixo, poderia lidar com olhares, né, às vezes de desprezo, de humilhação, mas não era o que ele percebia lá, né? Pelo contrário, olhares de simpatia. Ouvia frases soltas relativamente aos círculos carnais, né? Comentários das pessoas relativas à Terra, né? Aos círculos da Terra, né? As pessoas conversando sobre os círculos da Terra, né? Frases soltas ele ouvia aqui e ali, né? Contudo, em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivo de malícia ou de acusação aos homens, né? Interessante, né? Interessante. Então, de tudo que ele ouviu, passando, às vezes está passando por um grupo, você ouve alguma referência à Terra, você ouve, né? Alguma frase solta, tal. Então ele ia ouvindo algumas coisas por onde ele ia passando, mas em nenhum lugar, né? Ele encontrou o mais ligeiro, a mais ligeira nota de malícia ou de acusação aos homens, né? Que é uma coisa diferente também da Terra, né? Porque dizem os espíritos amigos, numa das obras do André Luiz, né? O espírito amigo, ele fala que assim, ó, na Terra, dificilmente você consegue manter uma conversação elevada quando você tem um grupo de mais de 3 pessoas, vamos dizer assim. Dificilmente você consegue manter uma conversa elevada por mais de 5 minutos. O espírito fala, né? E é bem verdade, né? É difícil os grupos, né? Principalmente nos grupos, você manter é raro, né? Você manter uma conversação elevada por mais de 5 minutos. Logo descamba, né? Para a maledicência, para os comentários jocosos, né? Então lá é diferente também nesse sentido, né? O uso da palavra é totalmente diferente. Isso tem a ver com disciplina, isso tem a ver com consciência, logicamente, né? Com discernimento, com entendimento evangélico, né? Do evangelho. E tem a ver com disciplina do verbo, né? Coisa que a gente tem que aprender muito aqui, né? Todos nós, né? Discutia-se o amor, né? A cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Também uma outra característica, né? Os atritos de opinião, sem qualquer atrito de opinião. Por que, né? Sem qualquer atrito de opinião? Porque para você manter um bom nível de conversação, você tem que ter pessoas que não se imponham, querendo dominar a verdade, né? Querendo esgrimir a verdade, né? Como se a esgrima, né? A espada, um, né? Fica esgrimindo de um lado, outro fica esgrimindo do outro, né? Então, porque são necessidades nossas de autoafirmação,
São inseguranças nossas, são carências, são frustrações que a gente tenta se fazer valer dessas situações para a gente se impor, né, sobre os outros, né? E lá não, e lá não, entendeu? Então lá não tem essa necessidade. Então não fica um querendo impor o respeito, saber dos limites da conversa, saber olhar o outro lado, saber analisar, saber ouvir, saber falar, né? Cada coisa na sua hora. Então, né? A gente tem que aprender isso aqui, né? A gente tem tentado aprender, né? Tentado exercitar isso aqui, certo? Então, interessante, né? Discutir se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante. Então, você vê quantas coisas boas nós temos para conversar aqui também, né? Tanto que a gente fica aqui, por exemplo, uma hora aqui, quase todo dia, a gente fica uma hora. Hoje nós estamos com 262 pessoas aqui. Tem dia que 400, 350, 300 pessoas. Mas é bastante a gente. A gente consegue ficar aqui, né, interagindo aqui, geralmente num clima bom, geralmente numa troca salutar de opiniões, né, que um fala, outro fala, né, quer dizer, sem atrito, sem, né? Então, assim, é um exercício, né, que baseado no respeito, você consegue ir chegando, né, um resultado melhor, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai aprendendo, né? Aqui a gente está sob o auxílio dos bons espíritos, a gente toma cuidado, faz uma prece para preparar, uma prece para terminar, né? A gente mantém um bom nível da conversa. Então a gente conversa sobre filosofia, a gente conversa sobre ciência, a gente conversa sobre aspectos evangélicos, a gente passa por um monte de coisa, né? E a gente interage e mantém o respeito, mantém o bom nível, né? Então estamos muito longe, né, da atitude que podemos vir a ter, positiva, equilibrada. Mas a gente vai tentando. Você vê que não é tão difícil assim. É só a gente ter boa vontade e ter uma certa disciplina. Quando você percebe que a coisa vai descambando para um lado, não, gente, vamos mudar a conversa, tá? Né? E não é tão difícil, né, pessoal? É só a gente acreditar e buscar, né, esse tipo de situação. Então lá eles não têm qualquer tipo de atrito de opinião, né? Porque é tudo baseado no amor, tudo baseado no respeito, no auxílio mútuo, né? Não há lugar para imposições, as pessoas quererem ter o monopólio da verdade. Não, não é monopólio da verdade, né? Observei que ali o mais sábio restringia as vibrações de seu poder intelectual, né? Então, André Luiz ele percebeu, olha só, ele está dando algumas dicas para a gente, né? Então ele percebeu assim, olha, aquele que eu percebia que tinha mais poder intelectual, ele restringia as vibrações do seu poder intelectual. Para quê? Para que ele tivesse mais próximo das outras pessoas, para que não ficasse ali ostentando, se exibindo, né? Ficasse ali naquela conversa mais sintonizado com quem ele estava conversando, né? Ao passo que os menos instruídos elevavam quanto possível a capacidade de compreensão para absorver as dádivas do conhecimento superior, né? Então, aqueles que podiam mais, eles tentavam restringir, né? Para que os outros conseguissem compreender. E os outros que tinham uma condição menor tentavam se esforçar para alcançar, né? Era um esforço dos dois lados para que houvesse uma harmonia nas conversações. Ok, certo, pessoal. Cássio, e com uma música elevada ajuda muito. É verdade, Cássio.
esse ambiente, né, gostoso ali, né? Tudo ajuda, né? Mas tudo ali é resultado do que eles, enquanto grupo, né, enquanto cidade, nosso lar, estão construindo coletivamente, né? Então aqui na Terra a gente também vai aprendendo a construir, seja através da música, da boa conversação, né? Então aqui na Terra também não é tão difícil, né? Às vezes uma festa de aniversário, né? Com pessoas ali, pessoas boas, com familiares, pessoas queridas, a musiquinha suave, um ambiente acolhedor, aquela conversa gostosa, lembrando de coisas boas, né? É tão gostoso, né? Onde geralmente onde não tem pessoas bebendo muito, pessoas falando muito alto, querendo chamar atenção. Geralmente fica melhor o nível da coisa, né? Porque espiritualmente fica mais equilibrado, as pessoas ficam mais controladas, né? O problema é quando começa a entrar aquelas coisas que, né? Que dificulta, né? As coisas que começam a abrir margem a, a obsessão, né? A interferência espiritual, a indisciplina, né? A agressividade. As pessoas começam a sair da área nobre delas, até no sentido neurológico, começa a sair mental, né? Cerebral, começa a sair da área nobre e começa a entrar na área mais instintiva. Aí começa o problema, né? Então a gente precisa, cada um de nós vai ter o resultado que construir, né? Nas nossas casas, nas nossas festas de casa espírita, final de ano, né? As festinhas no trabalho, todos nós colheremos o resultado daquilo que nós construímos enquanto grupos, né? Os variados grupos, né? Então tem grupos que conseguem se estruturar muito bem e produzir um ambiente muito gostoso. Já outros grupos têm uma certa dificuldade, né? Tá? Ok, vamos lá, né? Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho. E, no entanto, o que mais me impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversações. Aqui seria difícil, né, pessoal? Aqui seria difícil, nos vários grupos, né? Você ouvir referências a Jesus, ao Evangelho, seria difícil, né? Seria difícil. Mas é possível, né? A gente está aqui todo dia falando de Jesus, falando do Evangelho, falando dos Espíritos, né? É possível. É só a gente querer, né? Mas aqui na Terra, os vários grupos, vai começar, olha lá, o fanático lá, já vai começar a falar de Jesus, né? Já vai começar a falar de Jesus, ó, o fanático lá. Então, né? Então assim, é lógico que onde nós estivermos, né? Com quem nós estivermos, quando haja uma sintonia, né? Você, né? Às vezes você conversa ali só com uma pessoa, você está no canto ali, às vezes você tem uma conversa excelente com alguém, né? Mas quando você leva para o grupo maior alguma coisa nesse teor, nem sempre é bem recebido, né? Seja um comentário espírita, seja um comentário, né, religioso de um modo geral, né? Nem sempre é bem recebido, né? Mas o que chamava mais atenção no André Luiz era a nota de alegria reinante em todas as conversações, né? Então, gente, a Terra está com os problemas, tem um monte de coisa acontecendo, um monte de gente morrendo, um monte de gente nascendo, um monte de gente com dificuldade, mas os espíritos, né? André Luiz lá no campo da música, lá, a nota de alegria reinante em todas as conversações, né? Por quê? Porque, embora estejam ocorrendo situações o tempo todo, em algum lugar sempre está ocorrendo situação negativa. Não quer dizer que por isso eu não possa me alegrar
num encontro afetuoso com as pessoas, que eu possa ouvir uma música, que eu possa ser feliz naquele momento. Eu não preciso ficar buscando coisas para ser infeliz. Eu não preciso ficar buscando motivo para ser infeliz. Tem pessoa que faz assim. Ela fica em busca de motivos para ser infeliz. Ah, não, eu não posso ser feliz porque tem gente morrendo no planeta. Ah, os espíritos estão felizes aqui. Os espíritos estão felizes. E não quer dizer que eles não trabalham para ajudar as pessoas, para socorrer, para praticar caridade, para amparar, para melhorar o padrão do planeta. Só que não é uma coisa que está no controle deles hoje, mudar o planeta de uma hora para outra. Assim como não é do nosso poder mudar o planeta de uma hora para outra. É o meu poder eu mudar, está tendo uma guerra lá do outro lado, está nas minhas mãos mudar a guerra? Não está. O que que eu posso fazer agora? Eu posso viver a minha vida agora com o que ela me proporciona. E de repente o que ela está me proporcionando, de repente o que ela está me proporcionando agora é uma festa de aniversário. Ou é uma festinha de final de ano do centro, ou é uma festa de um trabalho, uma comemoração por uma coisa que foi. Então eu vou aproveitar, vou ser feliz, né? Eu vou ser feliz, eu vou me alegrar, vou dar risada, vou conversar, né, com as pessoas, me alegrar com as conquistas realizadas. Entendeu? É importante a gente pensar nisso, pessoal. A gente tem que. Aí entra aquela decisão de ser feliz, né? E não a decisão de ser infeliz, né? Porque às vezes a pessoa ela decide por ser infeliz, né? Ela está sempre atrás de algum motivo para sofrer, né? Ela vai buscar, ela vai encontrar alguma coisa para justificar o porquê que não está conseguindo sorrir, o porquê que não está conseguindo descontrair, aproveitar, né? Certo? Então, André Luiz ele percebia as notas de alegria em todas as conversações, né? Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil ou do injustificável desalento, né? Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil, porque adianta a gente sentir tristeza, lembrar de Jesus e sentir tristeza, sabe que é isso que Jesus quer? Que a gente lembre dele e sinta tristeza, né? Então, assim, ninguém lembrava, ninguém recordava o mestre com vibrações negativas da tristeza inútil, que não serve para nada essa tristeza, né? Então as pessoas lembravam de Jesus com alegria, afinal de contas, Jesus está vivo, né? Jesus está vivo e melhor que nunca, mais amoroso que nunca, mais radiante que nunca, mais elevado que nunca, ou seja, né? Está cuidando de nós, como sempre, né? Certo, pessoal? Né? Lembrar de Jesus com alegria, né? Então, fugir dessa tristeza inútil e do injustificável desalento. Por que injustificável desalento? Imagina você começar a ficar desalentado, lembrar de coisas tristes e ficar ali. Vai ajudar alguém? Vai mudar o planeta? Vai colaborar com a mudança do planeta? A gente entrar na tristeza inútil e no injustificável desalento? Por isso que é injustificável, né? Porque não serve para nada, né? Entendeu? Não serve para nada, né? Manuel, aquilo que falávamos ontem, né? Viver o momento com maior afinco, possibilitando a vida mais ampla, como encarnados que estamos, né? Exatamente. Vivemos o momento, retirando o melhor, né? Retirando o prazer, né? Fruirmos o prazer que é possível, fruirmos no aqui e agora, a alegria de estarmos juntos, né? E decidirmos por ser felizes, né? Qualquer ideiazinha que quiser hackear nossa mente ali, levando para o lado negativo, a gente já vai, já corta, já na mesma hora. Qualquer pensamentozinho de desalento, de tristeza, de revolta, a gente já corta, né?
Porque senão aquilo vai se enraizando em nós, né? Daqui a pouco a gente está lá chorando, desanimado, né? Jesus era lembrado por todos como supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, como ele é de fato, né? Dá uma paradinha aqui. Como ele é de fato, para nós, ele é essa pessoa. Jesus era lembrado por todos como o supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessárias à preservação da ordem e da justiça. Ele é esse ser que é o, né, o grande comandante, o grande orientador do planeta, né? Até onde a gente sabe, né? Jesus, né? Então ele é assim que ele é visto pelos espíritos superiores, assim que ele é compreendido e assim que se fala dele nas regiões como Nosso Lar e outras, né? Né? Como o supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, tá? Certo? Ok. É legal isso, né? De futuro, isso vai ser também ampliado para o planeta, né? Assim, será a visão do planeta, né? De futuro, isso será a visão do planeta. Hoje ainda não é, né? É a visão deles a respeito das organizações visíveis do planeta e invisíveis do plano espiritual, né? Então, eles enxergam assim. Nós aqui na Terra, né? Hoje em dia, se você fala Jesus, Deus, hoje em dia tem listas negras, vamos dizer assim, é, na internet, né? Quem lida com comércio eletrônico, quem lida com vendas, né? Pela internet, sabe que tem listas negras, tem termos que você não pode usar, tem termos que você não pode usar. Quem lida para vender coisa pela internet sabe que tem certas palavras que você não pode usar, porque as mídias colocam você na lista negra, né? Jesus, Deus, não sei o que, são palavras que são, né? Eu já tô nessa lista aí só de falar isso toda hora. Mas infelizmente aqui a nossa visão aqui materialista, né? Cética, né? Ateísta, a nossa visão ainda na matéria é essa, pessoal, só para dar um contraste aí, né? Ok? Certo, pessoal, mas é a realidade, viu? A gente vê pessoas que trabalham com isso, né, que dão orientação, eles falam, ó, tem certas palavras que você não pode colocar, porque senão eles já colocam você numa lista lá que já não compartilha, já não, a entrega, né, dos vídeos, das coisas todas, diminui muito, tá? Infelizmente é assim. O mundo que nós estamos é esse ainda, tá? Só que lá no plano espiritual não. Lá os conteúdos são liberados. Falou em Jesus, Deus tá liberado. Não tem, não tem censura, não. Né? Ok? Aquela sociedade otimista encantava-me. Diante dos olhos tinha concretizadas as esperanças de grande número dos pensadores verdadeiramente nobres na Terra. Né? Quer dizer, ele ficou encantado com aquela sociedade porque era o sonho, né, de autores, de todos aqueles que algum dia sonharam com uma sociedade assim tão virtuosa, tão nobre, né, tão cheia de ideais positivos, né, de educação e tudo, né, de positivo, né. Então ele via ali a concretização das esperanças de grande número das pessoas no planeta, né.
verdadeiramente nobres na Terra, né? Sonharam com um mundo melhor. A Silvia está sendo cético, ascético, cético. Ai, ai. Mas é que aqui na Terra, né, ainda tem imperado, aqui tem imperado um pensamento bem de aversão, né? Então, as pessoas têm colocado a religião, Deus, Jesus, né? Tem colocado como sendo de um discurso que não deve ser propagado, entendeu? Um discurso que não deve ser propagado. Então, essa é a realidade hoje aqui na Terra, né? Na Europa é muito pior, né? A aversão à religião, a aversão a Jesus, a aversão a Deus, lá é muito pior. Aqui ainda nós estamos num Brasil que ainda tem muita crença, tem muita fé, ainda é algo muito vivo isso, né, na população. Embora todas essas dificuldades que a gente fala, né? Tá? Ok. Então aqui, né, grandemente maravilhado com a música sublime, ouvi Lísias dizer: nossos orientadores em harmonia absorvem raios de inspiração nos planos mais altos. Nossos orientadores em harmonia, quer dizer, espíritos especializados em harmonia, absorvem raios de inspiração nos planos mais altos, né? Porque cada plano busca no plano que está acima, né? Nós buscamos, né, lá na faixa que está imediatamente acima de nós, né? Mas eles buscam em outras regiões superiores a eles, né? E os grandes compositores terrestres são por vezes trazidos às esferas como a nossa, né? Então, eles buscam inspiração no mais alto e nós buscamos inspiração nas regiões, por exemplo, como o nosso lar, né? Artistas, compositores, né? Quando elevados, quando têm condição de acessar regiões elevadas, para vir para a Terra e produzir coisas realmente elevadas. Nem sempre é o que acontece. Às vezes as pessoas acessam regiões do umbral. Elas se inspiram em produções do umbral, né? E voltam para o corpo para fazer cultura, entre aspas, obras altamente questionáveis do ponto de vista moral, do ponto de vista estético, né? Mas que às vezes é tido como cultura, né? Mas foi buscada a inspiração no umbral, né? Você detecta isso, você percebe pelo tipo de conteúdo, né? O tipo de estética, né? Então é coisa mais primitiva, coisa mais, né? Mais atrasada, né? Então você tem essas duas situações que ocorrem no planeta hoje, né? E por isso que a gente tem que ir selecionando, né? A gente tem que saber selecionar, né? E buscar aquilo que tem uma característica mais elevada, né? Aí continuando, só para a gente finalizar. Onde recebem, né? Então, nós podemos ser levados a regiões como a de nosso lar, né? Buscando inspiração, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possuem, né? Se possuírem, né? Então, espíritos elevados que vêm à Terra, eles podem ser chamados lá para a região de nosso lar e outras congêneres, né? E retornar, de repente, com a música. Nossa, eu tive uma ideia de uma música, né? Uma melodia muito bonita que eu tô com essa melodia na cabeça. Às vezes é alguma melodia que ouviu num plano mais elevado, né? Então elas tentam reproduzir, nem sempre com a mesma beleza, nem sempre com a mesma cristalinidade com que ele ouviu no plano espiritual, mas
com aquilo que for possível, né? Certo? O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplendente e eterno da vida procede originariamente de Deus. Olha que bonito, né? Quer dizer, o universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. A gente tem que criar olhos de ver, né? Nós temos que criar a capacidade de enxergar essa beleza, essa sublimidade em tudo, em todos, em toda parte. Apesar das dificuldades que existem, nós temos que saber enxergar o lado belo e bom de tudo e de todos, né? O facho resplendente e eterno da vida procede originalmente de Deus, né? Então a vida, né, é a expressão divina. Então, e Deus é perfeito. Então nós vemos toda essa possibilidade, essa beleza que há na vida, essa sublimidade, essa harmonia, né, como expressão divina originariamente, né? E a gente transforma, todos nós vemos, ouvimos e sentimos algo e transformamos aquilo para alguém, para os outros, né? Então, todos nós, de alguma forma, captamos nessa beleza, ouvimos, sentimos, vemos, e nós metabolizamos aquilo e criamos as nossas obras, né? Intelectuais, artísticas, místicas, de acesso ao transcendente, né? Aí cada um de nós é um co-criador com Deus, né? O Deus é o criador por excelência. Nós somos co-criadores em plano menor, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, né? Tá? O enfermeiro do auxílio, Ulisses, né, todavia não pôde continuar. Fôramos defrontados por gracioso grupo. Lacínia e as irmãs haviam chegado e era preciso atender aos imperativos da confraternização. Quer dizer, eles encontraram que até então estava só o Ulisses e o André Luiz, né? Mas aí eles encontraram com a noiva do Ulisses, a Lacínia, e as duas irmãs que estavam acompanhando ela, que o André Luiz iria ciceroneada ali, né? Iria fazer companhia para elas ali, tá? Aí acabou por hoje. Semana que vem, próximo capítulo, capítulo 46, Sacrifício de Mulher, né? Nós vamos ver uma questão bonita e importante relativa à mãe do André Luiz, tá? Não vou dar spoiler, não. Deixa as cenas dos próximos capítulos. André Luiz encontrará sua mãe novamente? Então, semana que vem a gente continua, né? Ok, pessoal. Então vamos finalizar. A Silvia colocou, tem muitos músicos que sonham e acordam com músicas feitas, é verdade. É. O campo inspiracional, né? É livre. Isso é livre para todos nós. Todos nós podemos ser inspirados, sermos inspirados. Nós só temos que buscar, buscar ler, ouvir coisas boas, apreciar conversas elevadas. Nós vamos sendo cada vez mais inspirados pelos planos superiores. Vamos nos tornando médiuns, captadores, né, das inspirações do plano maior, tá? Então vamos lá, vamos fazer a prece, vamos agradecer novamente essa bênção que todos temos, né? De podemos estar juntos estudando nessas obras magníficas que a doutrina espírita nos proporcionou, em específico o Chico Xavier, nosso querido Francisco Cândido Xavier, os vários espíritos, também em específico o André Luiz, que nos trouxe essa coleção absolutamente extraordinária, que vem alimentando durante décadas o movimento espírita e todos aqueles afeiçoados ao espiritismo com
com ideias transcendentes, elevadas, de alto caráter transformador para todos nós, Senhor. Então, a nossa gratidão a ambos, ao Chico Xavier, ao André Luiz e a todos aqueles que colaboraram para essa obra, que ela chegasse até as nossas mãos. Muito obrigado por tudo, que a radiância da tua luz nos envolva e nos dê uma, um descanso com muita paz, com muita harmonia, com muita saúde e equilíbrio. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, um grande abraço, bom final de semana, bom sábado, bom domingo. E segunda-feira a gente está de volta aqui, né? Se Deus quiser, às 20 horas, com o Livro dos Espíritos, tá bom? Um abraço, até mais. Fique com Deus.